Olá, eu sou a professora Nívia e hoje eu trouxe uma dica fundamental a vocês sobre o uso da crase. O que é a crase, turma? A crase é fusão de dois As, um A artigo mais um A preposição. Crase significa fusão, junção. Não é o nome do acento. O nome do acento é grave ou acento indicativo da crase. Vou explicar a vocês uma dica muito especial que vai desvendar o mistério da crase, vai ajudá-los em várias questões sobre o uso da crase. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, desvendando o mistério da crase. Com esta parte aqui, vocês resolvem várias questões sobre a crase. Para que vocês coloquem o acento indicativo da crase em cima do A, vocês precisam substituí-lo por duas palavras. E aqui vocês têm, ó, para A, até A, durante A, em expressões de horas. Então, quando der para substituí-lo por duas palavras, vocês vão pôr o acento grave em cima do A. Vejam um exemplo aqui. Fomos à escola ontem à tarde. E aqui em cima, pessoal, eu coloquei para vocês a regra geral da crase. É o verbo exigindo a preposição a e depois dele tem de vir um termo feminino. Só existe um caso em que ocorre crase antes de palavra masculina, com a expressão a moda de subentendida. Eu escrevo a Machado de Assis. Com o acento indicativo da crase, eu escrevo a maneira dele, a moda dele, ao jeito dele. Sem o acento da crase, eu escrevo para ele. Existem as duas formas, só que, logicamente, muda o sentido da frase. Então, vejamos aqui o exemplo. Fomos à escola ontem à tarde. O verbo é o ir. Quem vai, vai a algum lugar. E escola admite o artigo a na frente, a escola. Então, os dois A se fundem e ocorre a crase aí. E ontem à tarde, durante a tarde, dá para pôr duas palavras no lugar deste A. Quando vocês tiverem expressões que indicam tempo, modo ou lugar, também ocorre a crase. Ontem à tarde é tempo, modo ou lugar? É tempo, é quando? Então vai o acentinho grave aí neste A. Quando, como e onde, como, quando e onde, vamos todos juntos aprender adjuntos. São os adjuntos adverbiais. Então, expressões que exigem o uso do acento indicativo da crase são tempo, modo e lugar. Não são só esses, tá? Mas esses são os que mais vocês vão utilizar. Vamos agora a uma outra explicação sobre a crase. Aqui vocês têm. Deixa eu tirar a barra daqui. Vocês têm alguns verbos que eu coloquei, eu selecionei alguns verbos: obedecer, responder, assistir, no sentido de ver, aspirar, no sentido de desejar, o ir e o conhecer. Esses verbos exigem a preposição aos, que eu coloquei aqui. Quando eu coloco um X, é porque não exige preposição, tá bem? Esse vai ser o nosso código. Então, vejam bem, já escrevi aqui para vocês. Obedeço à lei. Se o verbo obedecer exige a preposição a, e a palavra lei é uma palavra feminina, ela admite o artigo a antes dela, então os dois a se fundem e ocorre o acento indicativo da crase aí. Ocorre a crase aí. Eu já escrevi para vocês, ó. Eu obedeço a alguém. Vocês têm um a aqui. Vocês têm o azinho aqui, ó. Eu obedeço a alguém. Então, este a está aqui, ó. É uma preposição. O verbo obedecer exige esta preposição. Este a aqui, na frente da palavra lei, é o artigo. A lei, a caneta, a mesa, a lâmpada, a porta, a janela, a cortina. Então, os dois as se fundem e ocorre a crase. Então, veja um exemplo de baixo: obedeço ao regulamento. Por que eu não posso dizer obedeço o regulamento?
Porque este a aqui é esta preposição que o verbo obedecer exige. E este o é o artigo que vai antes do termo regulamento. Então, eu não posso dizer obedeço o regulamento se o verbo exige a preposição a. Assim, nas outras frases também. Responda à questão. Por que leva o acento da crase aí? Por que eu escrevi responda ao e-mail? Porque o responder exige a preposição a. Então, esta preposição deve vir aqui, ó. Este o é o artigo que vai antes do e-mail. Então, responda ao e-mail. E por que ocorre a crase aqui? Porque o verbo responder exige a preposição a e a palavra questão admite o artigo a. Então, os dois se fundem e ocorre a crase. Assim, nos outros, o verbo assistir e o verbo aspirar têm várias regências, não tem só uma. Então, no sentido de ver, o assistir, quando significa ver, ele exige a preposição a. Por isso que eu coloco o acento aqui, ó. Assisti a novela ontem. Eu assisti, ele exige a preposição a e novela admite o artigo a. Então, junto os dois as e ocorre a crase aqui. Na frase abaixo, assisti ao jogo. Este a aqui é a preposição. E o é o artigo que vai antes da palavra jogo. Aspirar, no sentido de desejar, ele também exige a preposição a. Então, por isso que ocorre o acento da crase aqui. Porque eu aspiro a alguma coisa e a carreira é palavra feminina, admite o artigo a. Se fundem os dois, ocorre a crase aí. Aspiro ao cargo de chefia e não o cargo, senão vocês vão inalar o cargo. Vão aspirar de absorver o cheiro. Então não dá, porque ele tem várias regências. Quando é no sentido de inalar, ele não exige a preposição. Eu aspiro a poeira sem crase. Eu aspiro o pó e não ao pó, senão vocês vão desejar o pó. No sentido de desejar, ele exige a preposição a. Aspiro ao cargo. Aqui está a preposição e o é o artigo que vai antes da palavra cargo. E aqui vocês têm o verbo ir, que também exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Eu não vou praça. Eu não posso escrever a frase fui escola, fui igreja, fui cinema. Eu fui a algum lugar. Até a. Vocês podem, já tem aqui outra regrinha da crase. Depois da preposição até, o uso da crase é facultativo. É um dos 3 casos facultativos. Então, posso escrever sem crase ou com o acento indicativo da crase. Vocês podem substituir este a por essas 2 palavras. Isso é para tirar a prova lá do primeiro slide que eu mostrei para vocês. Fui até a escola. Se couberem 2 palavras no lugar do a, ocorre o acento indicativo da crase. E conheci, aqui vocês têm outro exemplo, ó. Conheci Paula no cinema. Aqui eu não posso dizer conheci a Paula, claro, até poderia com um artigo, né? Mas não com uma preposição, ó. Conhecer, ele não exige, eu conheço alguém, ele não exige a preposição a. Eu não conheço a alguém, eu conheço alguém. Então, eu conheci Paula no cinema. Conheci ela, alguém. Espero que tenham gostado da dica de hoje sobre o uso da crase. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!